Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um que está conectado conosco para este culto online. Que Deus abençoe e edifique a sua vida verdadeiramente. Eu quero trazer uma rápida palavra de Deus, baseada em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 20, onde diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. No ano eclesiástico, nós estamos vivendo entre os dias da Páscoa e o dia da Ascensão. No dia 18 de maio, nós lembraremos a ascensão de Jesus Cristo. Ele ressuscitou e durante 40 dias ele se manifestou a muitas pessoas. Se manifestou às mulheres, se manifestou a grupos menores de discípulos, se manifestou a grupos maiores, se manifestou a todos os discípulos e diz a palavra que inclusive num só dia ele se manifestou a 500 pessoas simultaneamente. Por que essas manifestações de Jesus durante esses 40 dias? Para que não houvesse dúvidas a respeito da sua ressurreição. Porque a ressurreição de Jesus é algo extremamente importante na vida dos cristãos. Porque, de fato, todo o sistema do cristianismo repousa sobre o fato que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Todo o sistema, toda a base do cristianismo está repousando sobre esse fato, sobre essa verdade de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Por isso, Jesus se manifestou tantas vezes e a tantas pessoas, para que houvesse testemunhas de que ele verdadeiramente havia vencido a morte e havia ressuscitado dentre os mortos. Mas é claro, essa ressurreição, ela também traz consistência a verdades da Bíblia. Ela também sela bênçãos para a vida daqueles que creem em Jesus Cristo. E eu quero citar algumas bênçãos que a ressurreição sela na vida daquele que crê. Primeiro, a ressurreição de Jesus comprova a sua divindade. A ressurreição de Jesus comprova de que ele é Deus. Durante o seu ministério, ele havia afirmado algumas vezes de que ele era Deus. Mas a ressurreição, de uma forma assim muito mais forte, foi a prova incontestável de que ele havia ressuscitado. E se nós lemos a palavra, nós vamos ver isso em muitos lugares sendo afirmado com muita clareza. Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 3, nos versículos 3 e 4, ele diz assim: este evangelho diz respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então diz aqui que pela ressurreição de Cristo, Jesus Cristo, foi designado Deus. Então a ressurreição foi aquele sinal, aquela prova, aquela evidência de que Jesus é verdadeiro Deus e, portanto, vale a pena confiar nele. E eu diria que não seria nada irracional duvidar da sua divindade se ele não tivesse ressuscitado, porque faltaria alguma coisa mais concreta para nós termos essa convicção de que ele era Deus. A ressurreição é importante, mas o fato é que ele ressuscitou e, portanto, nós não temos dúvida. Jesus é verdadeiro Deus e vale a pena, tem sentido, entregar a vida a ele e depender dele em todas as áreas do nosso dia a dia. O segundo fato da importância da ressurreição é que a soberania de Cristo
depende da ressurreição. A soberania depende da ressurreição. Nós chamamos Jesus de Senhor. A Bíblia chama Jesus de Senhor. E Jesus é Senhor por quê? Porque Ele ressuscitou dentre os mortos. Essa designação, ela tem sentido, ela é real. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Então, essa ressurreição é tão preciosa. E em Romanos, no capítulo 14, no versículo 9, nós lemos exatamente a respeito disso. Diz, foi precisamente para este fim que Cristo morreu e tornou a viver, ou morreu e ressuscitou, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Então a ressurreição fez com que Jesus fosse Senhor de vivos e de mortos. Então a soberania de Jesus está diretamente linkada à sua ressurreição. Essa ressurreição é que lhe dá esse direito, esse status de que Ele é o Senhor e que todos devem sujeitar-se a Ele de todo o coração. Então Ele é o soberano Deus e tem toda a autoridade nos céus e na terra. E Ele está exercendo hoje esta autoridade, se movendo como esse soberano e tremendo Deus e Senhor. Uma terceira verdade, um terceiro aspecto da importância da ressurreição é que a nossa justificação é fruto da ressurreição de Cristo. A Bíblia nos conta que o pecado do homem, o pecado de Adão e Eva, separaram o homem de Deus. E a justiça de Deus exigia que esse pecado fosse pago, fosse cobrado. E o salário do pecado é a morte. Então a justiça de Deus exigia que esse homem fosse morto, fosse separado, fosse destruído. Mas aí entrou em cena o plano do amor de Deus. Deus decidiu enviar o seu próprio filho. E Jesus veio ao mundo e ele morreu, tomou sobre si o pecado, tomou sobre si a culpa de toda a raça humana e através da sua ressurreição, ele venceu. E com esse ato, a justiça do Pai foi aplacada. A justiça do Pai foi satisfeita. Portanto, hoje, todos aqueles que creem em Jesus, eles estão justificados. Estão justificados. A palavra de Deus, ela fala exatamente a respeito disso, porque Jesus satisfez a justiça do Pai. Então agora, pela fé nele, nós somos declarados justos, não por méritos nossos, não porque nós tenhamos feito alguma coisa de bom, mas porque Deus mandou o seu Filho Jesus assumir o nosso lugar. E a sua morte e a sua ressurreição abriram a porta para que todos aqueles que creem sejam justificados diante do Pai. Por isso, aqui em Romanos, no capítulo 4, no versículo 5, o apóstolo Paulo, ele fala mais uma vez a respeito disso. Romanos 4, no versículo 5, ele diz, 25, ele diz, Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Então foi o selo de que a obra de Cristo foi aceita pelo Pai. Quando o Pai ressuscita Jesus, Ele está dizendo, meu filho, eu aceito a obra que você realizou em favor da humanidade. Por isso, a ressurreição é a garantia da nossa justificação diante do Pai, do nosso pleno acesso ao Pai. Hoje, através de Cristo,
nós podemos, por esse vivo e santo caminho, como diz o autor aos Hebreus, nos achegar plenamente à presença de Deus, colocando a nossa vida diante do Senhor, colocando as nossas demandas diante dele, buscando a sua presença e as suas bênçãos para a nossa vida. Então, a importância da ressurreição de Cristo para que as bênçãos de Deus realmente aconteçam na nossa vida. Um quarto aspecto da importância da ressurreição é que a nossa regeneração está ligada à ressurreição de Cristo. A nossa regeneração, o nosso novo nascimento é possível se você crê. Você nasceu de novo. E isso foi possível por causa da ressurreição de Jesus. A palavra diz que fomos regenerados para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, nós fomos regenerados, nascemos de novo para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, a ressurreição, ela é chave para que nós pudéssemos nascer de novo, pudéssemos nos tornar filhos de Deus, nos pudéssemos tornar herdeiros de Deus, pudéssemos ter plena comunhão e pleno relacionamento com o Senhor. Isso é lindo. Você percebe o quanto o fato da ressurreição de Cristo é importante e como nós temos que estar cientes disso, porque quando nós entendemos, isso vai gerar em nós uma gratidão, vai levar em nós um nível de louvor e muito mais adoração a este Deus pelo seu tremendo e maravilhoso amor. E a última bênção provinda da ressurreição é a garantia de que também nós ressuscitaremos. Aqui em Romanos, no capítulo 8, no versículo 11, está escrito a seguinte palavra: se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, aqui diz que se habita em vocês o Espírito daquele que ressuscitou Jesus. Jesus é a primícia daqueles que ressuscitaram. E por causa dele, da sua ressurreição, todos aqueles que morrem na fé ressuscitarão para estar com Cristo. Então foi uma tremenda vitória que o Senhor conquistou. E Paulo, na sua argumentação, em 1 Coríntios 15, que é o grande capítulo da ressurreição, ele diz que se Cristo não ressuscitou, com certeza nós também não ressuscitaremos. Mas se Cristo ressuscitou, então aqueles que morreram na fé certamente não perecerão eternamente, mas ressuscitarão para estar com o Senhor em glória. Isso é maravilhoso. Jó, lá no Velho Testamento, Jó já teve esta revelação. É uma das revelações do Velho Testamento, preciosas, tremendas. Em Jó, no capítulo 19, ele tem uma experiência com Deus. Antes de Cristo vir ao mundo, ele já tem essa revelação da parte do Senhor. Diz aqui em Jó, no capítulo 19, versículos 25 a 27. Jó falando, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu verei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade, o meu coração desfalece dentro de mim. Não é uma palavra linda? Veja, revelada, talvez Jó, os estudiosos dizem, a maioria deles, que Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Portanto, é o livro mais antigo. E Jó já teve esta revelação
a respeito da ressurreição daqueles que creem em Cristo. Ele tinha essa convicção: eu sei que eu vou ressuscitar, eu vou ver esse Senhor com os meus próprios olhos. E ele está aguardando esse dia, porque esse dia ocorrerá quando Cristo voltar e buscar a sua noiva. Então, é algo que ainda está por vir, mas Jó já afirma esta verdade. E outros textos do Novo Testamento afirmam também essa verdade, que por causa da ressurreição de Cristo, nós também ressuscitaremos e estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Então, a gente pode dizer que um fio de prata, vou mudar a frase, podemos dizer que o fio de prata da ressurreição corre ligando todas as promessas umas às outras. As promessas de Deus, elas estão ligadas diretamente à ressurreição. Podemos ter certeza que essas promessas são reais. Podemos ter certeza que essas promessas vão se cumprir. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. A ressurreição, ela foi o grande marco do cristianismo. Foi o maior evento que aconteceu. A morte foi tremenda, mas a ressurreição foi a maior coisa que aconteceu, porque foi o selo, a garantia de cumprimento de todas as promessas na vida daqueles que creem. Então entenda, o Senhor que nós adoramos, Ele é um Deus vivo, Ele é um Senhor real. Portanto, vale a pena nós adorarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Então, a ressurreição comprova a divindade de Jesus, a ressurreição aponta ou confirma a soberania de Cristo, Ele é verdadeiramente o Senhor. A ressurreição de Cristo é garantia da nossa justificação por meio da fé. A ressurreição de Cristo é certeza da nossa regeneração, de que nós de fato nascemos de novo e nos tornamos filhos de Deus e herdeiros do céu. E a ressurreição de Cristo é garantia de que um dia nós, se morrermos antes da volta de Cristo, nós também haveremos de ressuscitar. Nosso corpo será transformado para estarmos então eternamente na glória do Senhor. Nosso Cristo, Ele morreu sim, mas Ele ressuscitou. Por isso Ele é um Deus vivo e um Deus que sela todas as promessas na vida daqueles que creem. A minha palavra é: renda cada vez mais a sua vida a Jesus. Procure conhecê-lo cada vez mais e melhor. Entenda cada vez mais o que Ele realizou por sua vida, para que você possa ter a sua fé aumentada, você possa se firmar cada vez mais nele e naquilo que Ele realizou, para que a sua vida seja uma vida sólida, para que a sua fé seja uma fé inabalável e para que você viva todos os dias da sua vida para louvor e glória do seu santo nome. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos no período entre Páscoa e a ascensão de Jesus, a subida de Jesus aos céus. Lembramos exatamente as aparições de Jesus, mas também lembramos que o nosso Senhor não ficou na sepultura. Ele ressuscitou ao terceiro dia, se manifestou a muitas pessoas, depois subiu aos céus e hoje está sentado à direita do Pai. É aquele que intercede pelos filhos, é aquele que um dia virá para buscar a noiva, para que ela esteja com Ele por toda a eternidade. Senhor, obrigado pelos benefícios, pelas bênçãos da ressurreição. Obrigado, Senhor, por o Senhor ser um Deus que venceu a morte e ser um Deus vivo. Todas as promessas e bênçãos que foram liberadas na direção daqueles que creem, elas se tornam realidade na nossa vida. Nenhuma delas vai negar, todas elas vão acontecer. Por quê? Porque são seladas por um fato que é incontestável, que o Senhor venceu a morte, que o Senhor é um Deus vivo e, portanto, o soberano e poderoso Senhor. Deus, consolida a fé no coração do teu povo.
Leva o teu povo cada vez mais a entender tudo aquilo que o Senhor realizou. E leva o teu povo cada vez mais a crer nesse Senhor, para que a vida de todos seja uma vida transformada, totalmente comprometida com esse Senhor e com a palavra que Ele nos tem deixado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Só lembrando, próximo fim de semana é Dia das Mães, é uma data linda, uma data festiva, quando nós lembramos essa figura tão importante da família. Nós vamos ter as nossas reuniões normais no sábado, teremos a reunião dos jovens, o Movimento Livres. Venha, participe, seja abençoado nessa reunião, em nome de Jesus. E domingo, nós vamos ter os 2 cultos da família, voltados para a mãe, orando pelas mães, mas não só as mães, mas especialmente focando a família, porque a família é a primeira instituição do Senhor, está debaixo de ataque e é necessário que nós, como igreja, fortaleçamos a família e oremos por cada integrante da família para que possa entender o seu papel e possa vivê-lo à luz da palavra do Senhor. Conto com a presença de todos. Obrigado por você ter estado conosco nesse momento de culto online. Que o Senhor abençoe a sua vida e a sua casa.